Curso de Excel. Hoje abordaremos o tema função ordem, referência de função, estatística. A função ordem, ela retorna a posição de um número em uma lista de números. A ordem de um número é o seu tamanho em relação a outros valores de uma lista. A classificação dele na lista. A sintaxe é a seguinte: igual a ordem, o número, a referência e a ordem. O número é o número cuja posição se deseja encontrar. Referência é uma matriz de referência a uma lista de números. Valores são não numéricos e referências são ignoradas. A ordem é um número que especifica como posicionar um número em uma ordem. Essa ordem, se ela for zero, significa que o Microsoft Excel ordenará o número como se fosse uma lista classificada na ordem descendente, ou seja, do maior para o menor. E se a ordem for qualquer valor diferente de zero, o Microsoft Excel ordenará o número como se a referência fosse uma lista classificada na ordem ascendente, do menor para o maior. Vamos a um exemplo para que a gente possa solidificar o conhecimento. Vamos supor que eu tenho aqui uma coluna com valor financeiro, né? Certo? E eu tenho vários valores aqui. Vamos supor 5, 7, 2, 3 e 20. Perfeito? Vamos aqui colocar o comando ordem. Igual, ordem, certo? Eu quero encontrar um número. Primeiro é um número, primeiro parâmetro, número. Então vamos colocar aqui, eu quero encontrar o número 2. Ponto e vírgula. A referência seria a minha matriz, seria da célula aqui até aqui. Fecho o parênteses. Aí eu coloco o 1, porque o 1 vai me dizer aqui, se a ordem for qualquer valor diferente de zero, o Microsoft Excel ordenar o número como se fosse uma lista classificada na ordem ascendente. Vamos botar o número 1. O que é que vai dar de resposta? A resposta deu 1. O que significa 1? 1 significa que é a ordem que ele está. A classificação do número. Mas por que isso, professor? Olha, é até interessante. Por que é o número 1? Vamos ver, ó. O Excel, ele preserva os dados dessa forma, mas é como se ele fizesse o seguinte. Vamos copiar isso para esse lado. Vou copiar aqui, certo? E vou fazer com que ele classifique esses dados em ordem ascendente. Vamos aqui em dados e clicar aqui em classificar. Então vamos lá, classificar. Né? Ele vai classificar do menor para o maior. Ele tem cabeçalho, meus dados, então ok. Observe bem que o 2 ficou na primeira posição, que é esse número que ele deu aqui. Número 1, primeira posição. Certo? Agora vamos supor que aqui, na fórmula, eu colocasse aqui um 0. O 0 classifica do maior para o menor. Né? Vamos ver aqui. A resposta foi 5. Por que isso 5? Vamos ver. Ora, se eu pegar o original aqui, esse aqui, eu coloco aqui e vou fazer uma classificação dos dados. Classificar do maior para o menor. Meus dados contêm cabeçalhos. Ok. Significa que o 5 está na quinta posição, o 2 está na quinta posição. Olha, primeira 20, segunda, terceira, quarta, quinta posição, que foi o valor que ele deu aqui. Perfeito? Então é interessante esse comando no aspecto seguinte: eu tenho aqui uma relação e não preciso colocá-la em ordem. Da forma que está aqui, ele calcula. Certo? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui no lugar de 0, eu colocasse aqui um número qualquer, número 24. Se eu desse um enter, ele vai dar 1. Porque o 24 ele é diferente de 0, então ele vai classificar por ordem do menor para o maior, ascendente. Mas, por exemplo, se eu quisesse saber qual é a posição do número 7, então eu digitaria aqui 7 e encontraria essa posição, que é a quarta. Vamos ver se é a quarta. Se eu coloquei aqui o número 24, significa que é ascendente. Se é ascendente, o número 4 aqui, o número 7 está na quarta posição. Vamos ver, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta. 7. Pessoal, era o que tínhamos no momento. E continue assistindo aos nossos vídeos do curso de Excel. Trato!